Oi, gente! Então, como diz no título, hoje eu quero falar dos últimos 30 dias. Vou tentar ser breve, tá? E o treinamento do sono. Hoje é dia 19 de setembro. Eu comecei o treinamento do sono com o Davi dia 20 de outubro, tá? Não tinha dado um mês ainda. Deu 2 semanas. Então, o que aconteceu? Eu fiz o treinamento do sono, tá, gente? De dia e de noite, tá? Isso não adianta fazer só num dia, tem que fazer de noite também, tá? Eu tinha colocado os horários, tinha estipulado tudo certinho. E no começo é um pouco mais simples, porque eles não questionam a hora da soneca, porque eles mamam, né? Aquelas primeiras semanas eles vão mamar, vão estar exaustos, você vai trocar a fralda, eles já voltam a dormir. Então é tranquilo. Então eu aproveitei essa deixa dessa rotina deles para começar o treinamento do sono. Então, eu dava de mamar no horário, indiferente se ele estava acordado ou não, eu acordava se precisar, geralmente eu acordava, né? E daí eu dava mamar, levava ele para fazer o xixizinho, cocôzinho, trocava a fralda e voltava para cama, era bem tranquilo. Quando ele começou a estender mais o tempo desperto, sendo que na verdade não é que ele estendeu o tempo desperto, as mamadas elas se tornaram mais reduzidas, porque ele começou a fazer uma mamada mais efetiva, assim, ele mamava mais rápido, ele se satisfazia mais rápido, então em vez de levar 40 minutos, levava 20, e aqueles outros 20 minutos para fechar 1 hora, ele ficava com a gente na cozinha, na sala, lá fora, dentro do bebê conforto, nunca no colo. Então, daí quando eu voltava pra cama, daí começou, um pouco mais pra frente, começou daí a questão do choro. 30 dias depois, hoje, não tá pronto ainda, mas assim, nada comparado ao começo. No começo era aquele desespero, assim, levava 20 minutos, 15 minutos. Agora é o tempo de eu encostar um pouquinho a cortina, eu não deixo bem escuro, tá? Eu vou falando porque são coisas que me vêm à mente agora, tá? O bebê ele precisa identificar o dia da noite. Então você precisa deixar o quarto numa penumbra, assim, mais escurinho. Ó, alguém acordou. Mais escurinho, mas não tão escuro assim, para ele identificar que é dia e que é noite. Então, hoje é o tempo de eu encostar um pouco a cortina, encostar um pouco a porta, leva mais um minutinho, ele já vai reduzindo o ritmo do choro e logo ele dorme, tá? Qual que é a minha dificuldade? A minha dificuldade é que o Davi, diferente da Lucy e do Jojo, o Davi, ele acorda muito cedo. Então, seria para mamar às 9h30, ele acorda 15 para as 9, às 8h30. E isso para mim é muito ruim. Então, eu tava deixando ele chorar um pouquinho de novo e ele voltava a dormir. Daí entra a questão da chupeta. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? Então, depois de uns 20 dias, eu dei a chupeta, não deu certo. Ele pegou, mas ele ficou desesperadamente viciado na chupeta, então eu tirei. Então, a gente regrediu um pouco, mas enfim. E agora, depois de uns 25 dias, eu voltei com a chupeta pra quê? Pra que nesse momento que ele acordasse muito cedo, ele se tranquilizasse. Gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ele acordava aquela meia hora antes, eu dava a chupeta, ele voltava a relaxar. E daí, quando eu ia no horário, ele estava dormindo já de novo, né? Porque ele relaxou tão bem que ele dormiu de novo. O que aconteceu ontem? Assim, ó, no Davi, vocês vão ver nos filhos de vocês, tá? Os ciclos, eles não mantêm o mesmo padrão. Por exemplo, de manhã é bem tranquilo, por mais que ele acorde mais cedo, eu dou chupeta, beleza. Mas os ritmos, à tarde, ele acorda às 2h30, eu dou mamar 2h30, daí eu dou banho nele, 3h30 ele volta pra cama. Sempre, pra mim sempre é assim, eu dou mamar, troca de fralda, tempo desperto dá 1 hora. Depois de 1 hora ele volta pra cama, então ele fica geralmente 1h30, 2 horas na cama ainda. O que acontece nos ciclos da tarde? Então, 3h30, 15 para as 4, quando ele volta para a cama, ele não quer dormir. Então é difícil, então, é um tempo que ele chora um pouco mais, tá? E às vezes ele se aquieta, ele fica bem sossegado no berço, só que ele não dorme. Ele só fica no berço. Daí quando eu volto a dar mamar para ele de novo às 5 horas, 5 e pouquinho, depois aí começa.
começa o choro da noite. Gente, assim, ó, a tardinha, a noitinha, é normal que os bebês chorem, tá? Existem 3 horários normais que o bebê chora, tá? Normal ele chorar. A tardinha, a noitinha, isso diz o material, tá? E, isso é muito verdade. A tardinha, a noitinha, é normal ele chorar. Ele chora no final do ciclo, quando ele já tá com fome. E ele chora quando é colocado na cama. Ele tá ali na cama, é normal ele chorar. Eu percebo que aquele choro é muito importante para ele adormecer tranquilo. Então são os 3 horários normais que ele chora. Então a tardinha daí é aquela luta. E o que aconteceu? Ontem às 4 horas ele dormiu. E lá por umas 4h30, 5, 15 para 5 ele acordou. Eu furei a chupeta. Ele passou a chupeta daquele horário até no final do choro da noite, que até umas 7. E a chupeta caía, ele acordava. A chupeta caía, ele acordava. Então, e como eu precisava fazer as coisas com as crianças, eu ia e colocava de volta. Senão de noite não vai ter chupeta, né? Porque de noite ele nunca precisou de chupeta. Ele sempre dormiu, dava aquela choradinha e dormia super bem. Davi sempre foi tranquilo à noite. Ele teve uma noite que ele chorou bastante. A segunda noite ele chorou um pouco. Na terceira noite chorou menos ainda e acabou o choro da noite. Ele vai dormir às 6 horas, 6h15. E é aquele momento que eu faço aquela rotina, aquele culto da noite, que basicamente é: eu troco ele e antes de pôr na cama eu canto a música para ele entender que naquele momento ele tá indo pra cama. E que daquele momento em diante vai escurecer e ele não vai mais ter o tempo desperto dele. Só as mamadas. Então eu canto a música e daí eu ponho ele na cama. Ele dá aquela choradinha e acabou. Dorme, dorme, dorme. Daí 8h30 eu tenho que acordar ele, gente, sério. 8h30 eu vou lá, acordo ele, 8h30 da noite. Acordo ele do mamá e ele volta pra cama sem choro nenhum. 11 horas, 10h30, 11 horas é a mesma coisa. Eu acordo ele do mamá, troco fralda, levo ele pra fazer xixi e cocô, ele dá aquela acordadinha assim, mas também, gente, volto a dormir até as 3. Às 3 eu levanto, eu acordo, eu vou lá, dou mamá pra ele e ele mama, mas também assim, dormindo. Muitas vezes ele faz cocô nesse horário, mas assim, ele logo volta a dormir. Então assim, ó, é muito tranquilo. E daí, de manhã, eu quero dar mamar às 6h30. Quando é tipo 6 horas, 15 para que ele acorda, eu vou lá e dou chupeta. Maravilha. 6h30 eu vou lá e dou mamar pra ele. E isso estava se repetindo por muitos dias. Mas daí, ontem, que eu decidi dar chupeta e dei por muito tempo, foi bem difícil. Porque o que aconteceu? Ele não queria dormir sem chupeta. Que daí depois de cantar a musiquinha que começava a noite pra ele nunca precisava da chupeta, ele sempre dormia tranquilo. Por quê? Porque a chupeta não é pra quando você vai dormir. Gente, isso é meu caso, tá? Eu vou contar um vídeo só sobre isso, na minha experiência com a Lúcia e com o Caleb e com o Jonathan, que é bem diferente, bem diferente. Eu queria só usar a chupeta pra quando ele acordasse mais cedo, antes da mamada. Esse era o meu objetivo da chupeta com o Davi. E tava dando muito certo durante uns 4, 5 dias. Daí ontem, que eu deixei muito tempo a chupeta com ele, chegou na hora de dormir de noite, ele queria chupeta, ele não queria ficar. E o que aconteceu? Ele não queria dormir. E daí chegou 9h30, ele acordou de novo e chorando e queria chupeta. E daí eu dei mamar pra ele 9h30, dei mamar pra ele de novo às 10h30. E assim foi. E ele sempre dava aquela choradinha antes de conseguir adormecer. Às 3 da manhã, eu não acordei ele me acordou, levei um susto. E daí, depois, às 4h15, ele de novo tava chorando. Ele queria chupar. Então, assim, ó, chegando no final desse vídeo, uma lição muito importante pra vocês, tá, mãe? Que pra mim também é muito importante. Eu estou no momento agora que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu tiro a chupeta de novo ou se eu deixo a chupeta, tá? Eu não sei. Mas o que eu sei? Eu sei que quando eu tenho um problema, eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que elaborar uma estratégia. Ela vai dar certo ou não, mas eu tenho que elaborar uma estratégia porque eu identifiquei um problema. Eu tenho que elaborar uma estratégia e seguir ela pra ver se vai dar certo. Se não vai dar certo, eu vou ter que mudar a estratégia. O que não dá é você empurrar com a barriga. Se tu tem um problema, pensa. E importante, coloca os pés de Jesus. Pede sabedoria pra ele. Eu vou encerrar aqui porque já deu 10 minutinhos.